Novamente, queria agradecer o convite. É uma honra estar ao lado de tanta gente com tanta história, né, na construção da maior empresa da América Latina. E então é sempre uma honra estar nesses locais para aprender. Bem, o Marcos tinha me pedido para falar sobre as diversas formas de precificação em outros países de combustíveis, para discutir a questão sobre os preços, né? Mas eu não consegui fazer isso, porque eu não consegui fazer uma pesquisa colocando as diversas formas nos países internacionalmente que precificam e criar grupos, mas eu consegui alguns dados que eu acho que podem nos auxiliar na discussão sobre as diferentes formas de precificação dos combustíveis em países diferentes. Bem, primeiramente, eu queria colocar aqui a questão sobre a conjuntura dos preços, né? Como vocês provavelmente acompanharam, a gente teve um aumento recente uma valorização recente do preço do barril de petróleo. No ano passado, por conta da pandemia, a gente chegou até o WTI a ter valores negativos, algo que nunca tinha ocorrido antes. O Brent chegou a custar algo em torno de $20, que foi justificativa para vários impairments, não só na Petrobras, mas em outras petrolíferas. Mas tivemos uma recuperação forte do barril de petróleo, inclusive chegando a patamares maiores do que o ano 2019, né? Que a gente sabe que já havia uma desaceleração da economia mundial, o que já impactava, já fazia com que houvesse uma diminuição dos preços do barril. Mas já algumas semanas a gente já rompeu a barreira dos $80 e permanece acima desse valor o Brent, né? As previsões de algumas empresas e instituições é que o preço do barril de petróleo continue nesse valor, ao menos até o final do ano. Ontem, quando eu estava criando essa apresentação, o Brent estava em $82,71. É importante pontuar que só em 2018, naquele período, inclusive, da greve dos caminhoneiros e tal, que houve um preço tão alto assim do Brent. E antes disso, só no período dos picos de 2013, 14. Então, a gente tem uma valorização alta do preço do barril de petróleo. É, são vários os motivos, né, que fazem com que o preço do barril de petróleo chegue a esse patamar. Não é só a questão da volta da pandemia, que já era esperado, né, que com a volta da pandemia houvesse um aumento da demanda por energia e, consequentemente, o aumento do preço do barril de petróleo. Mas a gente tem outras coisas como a, a diminuição da oferta de carvão, crise energética na Argentina, parte também dessa transição energética via oferta. Então, a diminuição de alguns outras fontes de energia, como o carvão, que vão impactando, aumentando os preços, porque você diminui a oferta, mas mantém a demanda aquecida, porque a gente não consegue fazer uma transição do nada, né? Então, há esses fatores que fazem o preço do barril de petróleo e há os fatores gerais que a gente já vem vendo que há um aumento do preço das commodities em geral. Mas uma coisa interessante de se pontuar, e eu mostro isso a partir do índice de commodities do Banco do Brasil, ICBR, que é um índice do Banco Central do Brasil, que mostra que a gente estava vendo desde o ano passado um aumento
que vários analistas chamaram de novo superciclo de commodities, né? Comparando aos ciclos de commodities da década de 2000, começo da década de 2010. Havia o aumento do preço das commodities, a gente sentiu bastante isso em carne, o aumento do o óleo de soja chegando a passar dos R$ 10, grãos em geral. No entanto, nos últimos meses, houve uma desaceleração do preço dessas outras commodities. A principal delas, o ferro, né? Vocês devem ter visto no noticiário falando que o ferro já tinha voltado a preços do ano passado. Então, houve uma diminuição do avanço do preço do ferro. Então, se a gente compara aqui os preços das commodities agropecuárias, soja, milho, grãos em geral, cereais, metal, que é o ferro é o principal para o Brasil, e energia, que aí é Brent, gás natural e carvão, a gente já vê que há uma valorização muito maior da energia do que relativamente aos metais e às commodities do agro. Então, há um deslocamento do aumento do preço da energia. E aqui a energia não está energia elétrica. Também há uma valorização por outros motivos, né? Crise hidráulica, né? Principalmente aqui no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Bem, mas então há uma valorização do barril de petróleo, do Brent e do gás natural muito mais do que de outras commodities. Então, o superciclo de commodities, não dá para saber se foi mesmo o superciclo de commodities, mas por causa da energia, petróleo, carvão e gás natural, a gente tem em um ano uma valorização de mais de 100% dessas commodities. Bem, isso se reflete também no preço dos combustíveis. Eu peguei aqui o preço da gasolina na costa do Golfo do México, né, que é a referência para a Petrobras. Então, são dados da agência americana, né, da US Energy Information Administration, e a gente vê que há sim um aumento do preço da gasolina nos mercados internacionais. Se a gente pega hoje, o galão tá $3,06. Esse valor ele é o mais alto desde o primeiro semestre de 2014. Então, aí eu peguei aqui setembro de 2014, quer dizer, setembro de 2014 estava $3,12. Então, há uma valorização, sim, não só no Brasil. A gente tem um fator complicador aqui, que é o câmbio, né? Desde que o Paulo Guedes e o Bolsonaro assumiram o poder, o câmbio já desvalorizou 33%. Então, com aumento do preço do barril de petróleo, aumento do preço dos combustíveis e desvalorização do real, a gente chega numa tempestade perfeita, né? Mas é importante pontuar aqui que os combustíveis eles estão com preços elevados. Tanto que há países como a França que estão dando 100 euros para compensar, né, o aumento do preço dos combustíveis. Não, deixa eu pular. Não, vou. Bem, mas agora entrando na questão do Brasil em relação ao resto do mundo. Já foi falado anteriormente aqui sobre como é que os países cobram seus preços de combustíveis, a diferença entre quem produz petróleo e quem não produz. Então, eu vou repetir um pouco isso. Bem, o Brasil hoje, a gasolina, segundo os dados da Global Petrol Prices, a gente cobra uma média por litro, $1,14. A gente está mais ou menos na meiuca, né, dos países. Se a gente, a título de comparação, a mediana desses países que são, não lembro, são mais 40 que a Global Petrol Price pega.
a mediana é US$ 1,18. Então, a gente está muito próximo, né, da mediana. Então, se for pensar, o Brasil hoje cobra quanto de gasolina relativamente ao restante do mundo? A gente cobra mais ou menos a média. No entanto, isso é enganador, né? Porque, deixa eu só pontuar um problema, né? A gente ainda, esse que eu peguei dados do CBIE, né? A gente tem uma defasagem ainda, né, em relação aos preços internacionais. Então, a gente está numa situação tão complicada que o caos econômico está imperando a partir do PPI, e o PPI pode ser ainda muito pior. Mas eu vou voltar depois disso. Bem, mas o Brasil, se a gente pega... porque a maior parte do mundo não produz de forma relevante petróleo e gás, né? Diferentemente do Brasil. Se a gente pega e compara o Brasil com os principais produtores de petróleo do mundo, aí o Brasil tem, sim, um dos maiores preços. Eu peguei aqui os 20 maiores produtores de petróleo do mundo. Noruega, não tá, aqui está na ordem dos preços, mas Irã, Angola, Argélia, Kuwait, Nigéria, Cazaquistão, Iraque, Catar, Colômbia, Arábia Saudita, Omã, Rússia, Emirados Árabes, Estados Unidos, México, Brasil, China, Canadá, Reino Unido e Noruega. Dentre esses 20 maiores produtores de petróleo do mundo, o Brasil tem o quinto maior preço da gasolina. Porque, como estava sendo dito aqui, né? Os países que produzem petróleo, eles não cobram os preços internacionais. Então, enquanto aí a mediana dos 20 maiores produtores do mundo de petróleo cobra 60, está real aqui, mas são dólares, 63 centavos de dólar o litro da gasolina, o Brasil cobra quase o dobro disso, US$ 1,16. Então, em termos de precificação dos países que têm produção de petróleo, o Brasil destoa. Ele cobra muito mais do que a esmagadora maioria desses países. Porque esses países tentam fazer valer a lógica de que se a gente produz e se estatais produzem, o povo tem que se beneficiar disso, né? Bem, então só a China, o Canadá, o Reino Unido e a Noruega, dos 20 maiores produtores de petróleo do mundo, têm preços mais elevados do que o Brasil para gasolina especificamente. Para tentar situar além disso no mundo, o preço da gasolina, eu peguei também um artigo que o Michael Ross, aquele cientista político que escreveu A Maldição do Petróleo, de um artigo que ele publicou em 2017 com outros dois autores, Global Progress and Backsliding on Gasoline Tax and Subsidies. O Ross ele fazia a comparação sobre quantos países subsidiavam seus combustíveis, aquela gasolina especificamente, e quais os países que não. Então, esse gráfico que vocês veem à direita, o vermelho é o preço internacional. Então, ele pega um preço internacional, coloca em vermelho, quem está embaixo há algum tipo de subvenção, e quem está acima são preços acima dos preços internacionais, ou seja, não há subvenção, não há subsídio. Subsídio aqui entendido de uma forma muito geral, né? Não necessariamente tributo, mas como a maioria dos países que produzem petróleo faz, a partir das suas estatais. As estatais vendem a preços menores. Bem, eu vou ler essa parte aqui, esse trecho desse artigo. Os estados se enquadram em dois grupos. Aquele acima da referência, cujos preços indicam impostos líquidos, e aqueles abaixo, cujos preços indicam subsídios líquidos. 33 países foram subsidiadores por pelo menos um período de 12 meses entre 2003 e 2015, que é o período que eles estudam. E 9 países foram subsidiadores durante todo o período.
classificamos 22 países como subsidiadores persistentes, o que significa que seu preço médio para o período 2003-2015 estava abaixo do preço de referência mediano. Eles incluem Argélia, Angola, Azerbaijão, Bahrein, Equador, Egito, Indonésia, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Malásia, Mianmar, Nigéria, Omã, Catar, Arábia Saudita, Sudão, Trindade, Emirados Árabes Unidos, Venezuela e Iêmen. Em geral, esses subsidiadores mantinham os preços da gasolina fixos, ajustando-os em média uma vez a cada 17 meses. Então, novamente, os países, os países que produzem petróleo, eles subsidiam. Essa é a lógica geral. Subsidiam nesse termo de cobrar valores menores, não necessariamente subsídio tributário. Então, o Brasil que está destoando, porque não faz sentido a gente fazer uma cobrança de preço como se a gente não fosse que nem, sei lá, Luxemburgo, que não produz petróleo, então, de fato, depende do mercado internacional. E só para voltar aqui, a gente tem o Brasil, apesar de ser um país de renda média, ele é um país muito desigual, né? O que faz com que a esmagadora maioria da população não ganhe mais do que R$ 2.000 de renda, né? Então, o contexto de aumento de preços, e todos eles, gasolina, diesel e GLP, eles chegaram aos seus valores reais, os maiores valores reais da história, e isso ainda com muita margem para aumentar, né? O diesel, segundo o levantamento do CBI, que eu não consegui reproduzir ainda, então vou utilizar os dados deles. Na refinaria, há uma defasagem de 53 centavos e da gasolina 70 centavos. Ou seja, a gasolina, se a gente fosse colocar o PPI de fato, a situação não seria de um preço médio de gasolina de, acho que está 6,55, né, agora. Seria algo quase de R$ 8, né? Porque aí é o preço da refinaria. Então, na refinaria 70 centavos, no preço final, e daria aí, sei lá, uns 1,30. Então, a tragédia dessa política de preços para o Brasil, ele pode ser ainda maior. Então, é isso que eu tinha preparado. Acho que nessa tentativa de mostrar que o Brasil, apesar de ser um cobrador mediano de preços, não ser muito mais do que outros países, a gente tem uma situação pior porque a gente está quando o real é uma das moedas mais desvalorizadas nos últimos 2 anos, então o que faz com que a gente sinta muito mais isso, mas não precisa ser, até porque todos os países que produzem, quase todos os países que produzem petróleo não cobram preços internacionais porque não precisam, né? A gente não precisa ser um tomador de preços porque a gente teria autonomia para a nossa produção e, consequentemente, para dizer quanto que é o nosso preço. Hoje, o único dado que eu conheço sobre quanto que a gente produz e quanto que a gente importa é da empresa de pesquisa energética, que disse que 2021 a gente importou 19% dos nossos derivados. Então, acredito que a gente consiga, sim, ter autonomia na produção e precificação dos combustíveis. É isso. Obrigado.